Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, Brasil! Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Cerca de 24,6 milhões de brasileiros na faixa de 15 anos para cima fazem uso de derivados do tabaco. Isso corresponde a 17,2% da população nesta faixa etária. O tabaco mata cerca de 200 mil brasileiros por ano e cerca de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje nós vamos conversar sobre tabagismo. Eu sou o Álvaro Cruz e o programa está no ar. Cerca de 24,6 milhões de brasileiros de 15 anos de idade ou mais fumavam derivados de tabaco em 2008, o que correspondia a 17,2% da população nessa faixa etária. Os percentuais de fumantes eram maiores entre os homens. Por outro lado, a quase totalidade dos fumantes, 93%, afirmava saber que o cigarro pode causar doenças graves. E um pouco mais da metade deles disse que pensava ou planejava parar de fumar, sendo que 65% dos fumantes informaram que as advertências nos rótulos dos cigarros fizeram pensar em parar de fumar. De acordo com dados divulgados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o tabagismo é a maior causa conhecida e evitável de adoecimento e morte no mundo. É responsável por 3 milhões de mortes por ano, por 85% dos casos de bronquite e enfisema e 25% dos acidentes vasculares cerebrais e 90% das mortes por câncer de pulmão. No Brasil, a prevalência de fumantes é de 39,9% dos homens e 25% das mulheres. Cerca de 10 brasileiros morrem por hora por causa do cigarro. Os fumantes não prejudicam somente eles, mas aquelas pessoas que estão ao seu redor. São chamados passivos, aqueles que permanecem no local fechado onde alguém está fumando e está sujeito ao dobro dos riscos dos fumantes para doenças, o que ficou provado em recente pesquisa realizada na América do Norte. O cigarro é considerado pela OMS como o maior agente de poluição doméstica ambiental. Para conversar sobre tabagismo, nós convidamos o pneumologista Alexandre Milagres, que é coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista. Conosco também a nutricionista Valéria Nascimento. Ela faz parte do programa antitabagismo do Hospital Municipal Rafael de Paula Souza. Nossa terceira convidada é a enfermeira Alice Mary Correia Barroso. Ela vai compartilhar conosco a sua história de fumante durante 38 anos. Sejam bem-vindos ao Cabeça para Cima, num dia tão emblemático como o de hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Eu mencionei na abertura do programa que são 24,6 milhões de brasileiros aproximadamente fumando e que o tabagismo mata cerca de 200 mil brasileiros ao ano. É uma estimativa muito próxima da realidade. Então, por que o fumo não é definitivamente proibido? Ele não é proibido porque ele é uma prática que as pessoas teriam o direito, enfim, de fazer, né? O que a gente conseguiu que seja proibido é, por exemplo, no Brasil, a proibição das campanhas publicitárias. Então a gente não pode mais anunciar tabaco em qualquer forma de mídia. Uma coisa que também é proibida é que pessoas abaixo de uma determinada idade, os adolescentes, tenham direito de comprar cigarro livremente. Uma coisa que está proibida por lei estadual, no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, em outros estados, é o uso do fumo em ambientes fechados, coletivos, públicos ou privados. Então, uma série de restrições a gente já avançou, mas a gente não tem ainda, nem me parece que seja essa a intenção de proibir o consumo daqueles que querem. Agora, nós mencionamos aqui que a faixa etária dos fumantes, nesse percentual que foi falado, abrange adolescentes de 15 anos para cima. Recentemente nós tivemos aí também a imagem de um menino na Finlândia, nas Filipinas, de 2 anos. O garoto fazia malabarismo, inclusive com um cigarro, acendia um no outro. É um absurdo total. O que é que leva, Valéria, o adolescente a fumar tão precocemente? É a necessidade de se sentir afirmado no grupo, de se sentir mais maduro? Geralmente essa necessidade, né? Porque nem as propagandas nós temos mais para influenciá-lo. Então, essa necessidade de autoafirmar, né? Essa idade conturbada, né? Então, eles precisam ter uma segurança. Então, eles querem transmitir segurança, autoafirmação,
infelizmente, através do cigarro, né? Introdução em grupos também, né? Então, se você não fuma, você não pode entrar no grupinho. Então, existe muito isso. Conquistar a namorada, né? Então, infelizmente, tem bastante ainda essa tentativa de autoafirmação, né? E essa idade é conturbada, né? O que é proibido, o que seria proibido em termos... mais procurado, né? Então, agora, é uma faixa etária que ainda precisa bastante da gente estar com a orientação. Entender os malefícios do cigarro, não é? Agora, há pessoas, você como nutricionista, que buscam o cigarro como uma forma de controle de peso. Ainda tem pessoas que têm essa de fumar emagrece, fumar não deixa engordar. Muito, e esse ano a campanha está sendo voltada também para a mulher. E nós temos, infelizmente, muitas mulheres que buscam o cigarro numa forma de perder peso, de não ganhar peso, de manter, né? Então a gente tem um problema muito sério, porque elas ficam dependentes do cigarro e muitas vezes continuam com o mesmo peso e ainda ganhando peso, né? E perdendo saúde. Perdendo muita saúde, né? Que a gente vê, e aí fumam por anos e anos, né? E a gente vê que doenças vão surgindo, né? E muitas vezes vão ganhando mais peso, porque sem orientação também, isso tudo vai complicando muito. Então, na hora de parar, é muito importante a orientação do nutricionista no grupo, junto com o pneumologista, junto com o psicólogo, porque há uma necessidade muito grande dessa orientação, tanto da alimentação como um todo, por causa das doenças que vão sendo adquiridas, como dessa parte toda da estética, porque o cigarro influencia muito na estética, né? Agora, tem mulheres, inclusive homens também, que dizem assim, não vou parar de fumar, porque senão eu vou engordar. E não tem essa preocupação, esse mito urbano em cima de muita gente que quer parar, mas fala, não vou porque eu vou engordar. E é fato isso? Infelizmente porque há uma troca, né? Então muitas pessoas param de fumar e às vezes compulsivamente começam a comer muito, a ingerir muitos alimentos e como às vezes sem orientação começam a ingerir alimentos mais calóricos, né? Pouco saudáveis, então há realmente um aumento de peso. A média seria por volta de 5 quilos, mas às vezes a gente vê muito mais. Então é importante essa orientação toda. Alice, você fumou durante 38 anos. É muito tempo. Por que você começou a fumar? Por ver os amigos fumando. Aí queria ser charmosa. Aí comecei. Você fumava com piteira, não era? Não, era sem nada mesmo. Colocava lá e... 38 anos. Você não sentiu diferença na sua saúde? O que importava era realmente o seu vício? O que importava era fazer charme. Porque aquela época que eu comecei a fumar, é tudo charme, moda. Aí eu entrei junto com eles. É verdade, porque até recentemente atrizes glamourosas fumavam em filmes de Hollywood, em novelas, né? Graças a Deus também as propagandas que foram proibidas eram sempre propaganda rumo ao sucesso, pessoas bem-sucedidas associando fumo a isso. E você embarcou nessa, né? Fui nessa. Embarcou nessa. E aí, o que fez você refletir depois de 38 anos viciada no tabagismo para largar isso? A idade chegando, eu vendo pessoas tendo problema sério através do cigarro, me liguei e falei, eu tenho que parar. Aí resolvi parar. Agora, você mesmo sendo enfermeira, ou seja, laborando na área da saúde, nunca se importou com os malefícios da consequência do seu vício, do tabagismo? Não, nunca. Porque nunca tinha chegado ao denominador que cheguei hoje. Hoje eu cheguei ao denominador que eu tinha que parar. Aí eu resolvi parar. Quanto tempo você pode fumar? Vai fazer 5 anos, dia 18 de julho. 5 anos. E você sente, em alguns momentos, você sente falta do cigarro? Sinto muito. Mas eu não estou nem aí para ele. Ele lá e eu cá. Agora, Alexandre, as pessoas têm muito... quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Né? Não, é um vício, mas está sob controle. E aí tem aquela brincadeira. Parar de fumar é tão fácil que tem gente que já parou mais de 20, 30 vezes. Porque para e volta, tem uma recaída, para. Nem todo mundo tem essa determinação e a força de vontade da Alice Mary, que está aqui com a gente hoje. Né? É complicado realmente parar de fumar? É porque a dependência é numa droga muito forte, né? A nicotina é uma droga muito poderosa no sentido de manter você preso àquele vício.
Então, as pessoas que começam como a Alice começou, né, para fazer parte do grupo, para fazer uma sociabilização glamurosa, né, essas pessoas elas não sabem aonde que estão entrando. E aí, quando você fuma, às vezes, 1 cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros, antigamente a gente dizia que a pessoa precisava de, no mínimo, 100 cigarros para ficar dependente. Mas hoje já tem estudos que mostram que para aquelas pessoas com tendência a ficar viciadas em nicotina, um maço de cigarro já pode ser o suficiente, ou às vezes até menos. Acende uma luzinha lá quando a pessoa toca a nicotina toca no cérebro do indivíduo, e a partir dali ele vira um consumidor compulsivo. E quando a gente estava falando do adolescente, de crianças de 15 anos acima, né, na abertura do programa, você citou, na verdade, 95% dos fumantes começaram a fumar antes dos 18 anos. Então, essa é um problema adicional, porque a gente já intui que não dá para a gente controlar a epidemia do tabaco apenas com um profissional de saúde. Porque o paciente ele só chega ao profissional de saúde quando tem uma doença. Então, um menino de 16, 17 anos, ele só vai a um posto de saúde, a um hospital, se ele estiver doente. Se ele não tiver, ele não vai. E quem é que tem que trabalhar, quem é que tem que conscientizar essa meninada de que entrar na do cigarro é uma roubada? São as escolas. Quer dizer, eu acho que as escolas ainda precisam se engajar nessa luta da mesma forma que os profissionais de saúde já estão engajados. E tem que encarar que isso é um problema deles, é um problema da escola, é um problema dos professores, dos pais de alunos, é um problema que eles têm que lidar, que eles têm que enfrentar. E, de uma certa maneira, o que eu tenho visto assim nas minhas andanças é que, em parte, a escola diz que o problema é da família. Quem tem que cuidar disso é a família, não é a escola. As pesquisas mostram que em 50% das casas dos meninos, ou o pai ou a mãe, ou os dois são fumantes. Então, a nicotina está dentro da casa dos meninos. É difícil para a família lidar com uma proibição ou com um aconselhamento a uma droga que ela consome. Então, é diferente de você lidar, por exemplo, com a heroína. Se o seu filho experimentar a heroína, você vai poder, lá do alto da sua experiência, da sua autoridade de pai, fazer discursos sobre a heroína. Agora, se você fuma, o discurso do pai fumante ou da mãe fumante para um menino fumante é complicado. Ou seja, não dá mais para a gente aguardar que a escola tem que entrar. A escola tem que participar disso. Agora, a sociedade parece que encara o tabagismo como um mal menor do que, por exemplo, o vício das drogas, esquecendo que o tabaco é uma droga, o problema do alcoolismo, e as pessoas veem o seguinte: o tabagismo é um incômodo da fumaça para aqueles que não são fumantes, e pronto, como se fosse um mal menor. 5 milhões de pessoas morrem aproximadamente por ano em consequência do tabagismo. Agora, além disso, tem uma... Deve complementar. O que a gente sabe sobre o tabagismo é que a primeira droga que o menor experimenta, o adolescente, é o álcool. Mas a primeira droga que ele fica dependente é a nicotina. E os adolescentes dependentes de nicotina, eles experimentam outras drogas em muito maior quantidade, muito maior número do que os adolescentes que não fumam. Ou seja, já é hoje sabido que a nicotina é uma porta aberta para outras drogas. Você mencionou que as pessoas começam a fumar, na sua esmagadora maioria, antes dos 18 anos. E eu tenho dados de uma pesquisa aqui que mostra realmente que a maior parte delas começa a fumar entre 17 e até 19 anos. E que consomem, em média, de 15 a 24 cigarros. Agora, é impactante a colocação de que o primeiro cigarro é fumado, em média, 6 a 30 minutos após a pessoa acordar. A pessoa acordou, 6 minutos depois, ela já está fumando. Isso é aquela prova irrefutável da dependência. Porque antes de pensar no café da manhã, às vezes até escovar os dentes, a pessoa pensa no cigarro. É porque são 8 horas de sono, vamos dizer, né? Então, durante essas 8 horas, você não consumiu a droga. Acordou, o seu cérebro já dá o comando, vai atrás da droga. Agora, a quase totalidade dos fumantes, 93%, afirmaram que sabem que o cigarro pode causar doenças graves. E pouco mais da metade, cerca de 52% dessa pesquisa, disse que pensava ou planejava parar de fumar. Pensava ou planejava. Agora, 65% deles informaram que as advertências nos rótulos do cigarro fizeram pensar em parar. Até não pararam, mas pelo menos fez pensar em parar de fumar. Então, essa advertência no rótulo do cigarro,
quer dizer, fumar é prejudicial à saúde, aquelas fotos, que para mim podiam ser mais impactantes. Eu acho que elas são até muito benevolentes para todos os males que o tabagismo provoca. Por que elas não são ainda mais contundentes?